Primeiramente, pessoal que está assistindo a gente aí, nós estamos gravando aqui agora, mas muitas pessoas vão assistir essa live através do nosso site, do nosso canal do YouTube, no Instagram, no Facebook também. É uma gratidão imensa estar recebendo o Carlos Magno. Ele tem diversas terapias que ele vai falar aqui hoje, né, relacionadas a TRG, isso, né? Tem a terapia de reprocessamento generativo, tem outras, mas a básica, você vai entender durante a nossa conversa. Eu deixo bem explicado o que foi que eu fiz com tudo. Perfeito, perfeito. Então, galera, já deixa o seu like, já deixa o seu gostei. Se você quiser seguir o Carlos Magno nas redes sociais dele, se você quiser acessar o site dele também para saber como que funcionam essas terapias, vai estar os links na descrição aí, ou embaixo ou em cima, e você vai poder estar acessando todos os canais de comunicação dele para saber como que funciona, como é que faz. E hoje, aqui nessa entrevista, a gente vai ter uma oportunidade de estar com um cara que realmente tem uma agenda muito lotada. Nós conseguimos um horário aqui hoje para a gente fazer essa entrevista e eu vou aproveitar o máximo possível desse tempo que a gente tem aqui agora, tá? Então, Carlos, primeiramente, quem é Carlos Magno? De onde você fala? Como que você ingressou nesse mercado das terapias? Como que isso aconteceu? Bom, vou fazer um resumo. Hoje eu moro em Goiânia, sou de São Paulo. Uhum. Com 14 anos eu entrei na aeronáutica. Tive uma vida inteira como controlador de voo. Eu era controlador de voo. Ser controlador de voo é uma das profissões mais estressantes do mundo ali, porque nós vivemos o tempo todo sobre estresse. Uma coisa que logo no início da minha carreira eu escutei foi um sargento falar o seguinte: se você errar, você mata. Isso daí ficou gravado na minha mente. Não posso errar nunca. Então eu precisava sempre trabalhar com foco e concentrado naquilo que eu estava fazendo. Então, desde novo, eu aprendi a fazer isso. Só que o tempo foi passando, eu casei, né? Que depois que eu me formei, com 18 anos, eu fui para a região norte, um local tranquilo. Terminei que eu casei por lá, com uma pessoa de Maceió, né, minha esposa. Até hoje, né, pessoal, quantas vezes você casou? Eu digo, pô, por enquanto nenhuma, porque se eu casasse com outra, eu estava enrolado, porque uma já dá trabalho. Boa. Aí os filhos nasceram. Aí depois que eu saí de lá, eu estava em Boa Vista na época, fiz a minha faculdade de Educação Física também lá em Manaus. Pedi transferência em 90, onde eu vim para Anápolis, em 1990. Aí imagine, cidade nova, lugar novo, o tráfego aéreo diferente do que eu estava acostumado lá na região norte, e começou aquilo dali. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de estudar, ler. Eu lembro que com 14 anos eu li lá em Ribeiro, A Prosperidade Não Ocorre por Acaso. Depois li Anthony Robbins, tudo. Então era uma coisa que sempre me chamava a atenção, o desenvolvimento mental. Ainda lá na região norte eu fiz um curso chamado Mind Control Silva, o método Silva de controle da mente. Então, isso sempre me instigou, sempre esteve dentro de mim. Mas, como disse, a vida me levou por um caminho. Eu, sendo controlador de voo, já saí da região norte, já com curso também de educação física. Cheguei em Anápolis, trabalhar na base aérea de Anápolis. Fiz uns cursos de radar, da tecnologia que tinha aqui e tudo. E nesse período eu arrumei um convite para começar a dar aula de natação. E aí comecei. Fazia pós-graduação, trabalhava como controlador de voo. No início era Nossa. 2, depois virou 3 filhos, todos pequenos, uma escadinha. A diferença do primeiro para o segundo deu 1 ano e 1 mês. Do Nossa. segundo para o terceiro, 2 anos. Quer dizer, é uma escada. E aquela vida. E eu sempre fui pai. O pessoal me chama de pai. Sabe o que é pai? É um pai que é mais mãe do que pai. É o pai. Boa. Então eu sempre fui aquele pai que eu só não dava o peito porque não tinha leite, mas o resto eu fazia de tudo. Eu sempre fui muito dentro de casa, família. Então isso daí, minha vida foi assim, dedicada à família. Agora imagine, controlar, dar aula no clube, dar aula de natação, dar aula de hidroginástica, trabalhar em turnos, como eu trabalhava em turnos, um dia de manhã, um dia de tarde, um dia de noite, e ainda ter os filhos para dar atenção. E eu sempre estive presente, escolinha, festa, reunião, tudo eu estive presente. Então,
eu fui o cara que disse, eu preciso aproveitar a vida dos meus filhos porque passa rápido. E quando eu piscar o olho, já era, já cresceram. E assim foi, eu segui nisso daí. Mas chegou um tempo em que eu estava, até conto essa história numa live que eu fiz. Teve um dia que eu estava tão cansado, porque eu sabia que eu iria me aposentar com 42 anos de idade, 44 anos de idade. Eu tinha, na época, 32. Então, eu digo, poxa, daqui a alguns anos, 12 anos, eu tenho que me aposentar. Mas vou me aposentar novo. O que é que eu vou fazer? Aquilo martelava na minha cabeça e estava me consumindo aquilo dali. Aí, um belo dia, eu estava aqui onde eu estou hoje, só que era na casa era da minha sogra, essa casa, né? E ela. Aí eu estava no quarto do meu cunhado, deitado, aqueles dorme, não dorme, ali meio lá e cá. Aí do nada, eu abri a janela. Nunca, eu não faço isso, não tenho o hábito de mexer em nada de ninguém. Abri a janela e olho para trás, para o fundo da casa da minha sogra. A casa dela era mais alta, eu vi uma piscina translúcida, clara, assim, com água cristalina. Aí vem na minha mente: você tem piscina aqui? Minha sogra nunca chamou os meus filhos para. Eles tinham 4, 5 anos, né? Nunca chamou eles para nadar, para ir para a piscina. Aí eu digo: não, é coisa da minha cabeça. Mas nesse momento, eu sabia que não tinha. Depois eu descobri que lá tinha um pé de abacateiro. Eu nunca tinha olhado. Mas eu estava, naquele momento, vendo uma piscina translúcida com água cristalina e iluminação amarela. Eu fechei a janela, fui para o quarto dela, disse: eu posso construir uma casa ali? Uma piscina? Ela disse: pode. Eu digo: bom. No outro final de semana, ela disse: o rapaz botou a placa de vende-se. Eu digo: o universo conspirando, né? Aí eu falei para ela: uma coisa é eu querer, outra coisa é ele, né? Eu sei que nessa história eu não tinha dinheiro. Mas como eu trabalhava bastante, tudo, meus investimentos eram em imóveis. Eu digo: bom, vamos ver se vai ser meu ou não. Se tiver que ser meu, vai ser. O cara queria 26 mil, terminou que me vendeu por 13 mil 3 meses depois. Negociei tudo. Aí aquilo dali, já na minha cabeça, comecei a fazer planejamento, tudo, criei o projeto, e eu comecei a ficar muito estressado. Aquela angústia, aquele negócio ali, faz uma coisa, faz outra. Precisava de dinheiro também, porque precisava construir. Até um belo dia que eu estava dando aula na piscina em Anápolis, aí eu me senti tão cansado, mas assim, eu estava exausto. Tinha até medo de errar na hora que fosse trabalhar, né, como controlador de voo, porque eu tinha que manter o foco, né? Mas graças a Deus nunca aconteceu isso. Mas naquele dia que eu estava dando aula, acho que uma quinta-feira à tarde. Era finalzinho de novembro, eu já iria entrar de férias em dezembro, tudo sem dinheiro, sem nada. Aí eu sentei. Quando eu me dei conta, os meninos estavam jogando água. Eu tinha dormido na borda da piscina. O menino Caramba. jogando água, acorda, acorda. Aí, nesse dia, eu percebi o quanto eu estava estressado. Eu precisava fazer alguma coisa para mim. Aí eu falei para minha esposa, digo: olha, é o seguinte, ou nós vamos sair de férias, ou eu vou parar no hospital, porque eu não estou dando conta. Eu estou muito cansado mentalmente. E isso está me consumindo. Eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu preciso fazer bem feito. Aí ela: e como é que a gente vai fazer se estava sem dinheiro? No final das contas, nós viajamos e viajamos de ônibus, né? Meu sogro pagou. Eu digo: não, vou pagar a viagem para vocês. Ele queria, porque queria ver a filha, tudo. E nós fomos. O engraçado é acho que umas 3, 4 horas de viagem. A viagem acho que era 2 dias quase, um dia e meio de viagem. Com umas 3, 4 horas, não tinha nem chegado ainda em Brasília, eu já era outro, já estava me sentindo assim leve, tudo. Aí eu comecei a me questionar. Eu estava numa situação, a mente tão cheia de problemas, e daqui a pouco a chave virou. Eu digo: nossa, cadê aquelas preocupações? Não tenho mais preocupação. Eu tô agora pensando no que eu vou fazer, como eu vou me divertir, tudo. Eu aprendi, naquele momento, que a gente pode mudar a chave, e isso é muito rápido. E dali em diante, voltei de avião, meu sogro pagou a viagem de avião, eu digo que foi uma coisa maravilhosa. Construí minha academia, me aposentei. Aí, a academia eu construí, era para 2, levei 4 anos. Beleza, até aí, tudo bem. E eu tive, em 2014,
foi quando começou os cursos online, eventos, tudo. Eu participei de um evento com o Rodrigo Cardoso. O evento começou online. Eu nem sabia o que era isso aí, tudo. Aí, nesse momento, eu quis, era R$ 3.000 o curso, né? Aí falei para minha esposa, acabei de comprar um curso de 3.000. Você é louco? R$ 3.000, você gasta assim? Tudo. Eu digo, não, mas esse eu vou fazer. Era Ultrapassando Limites em 8 semanas. E depois tinha um presencial. Aí eu fiz tudo bonitinho, viajei para Campinas, onde tive um evento, andar em cima de fogo, tudo, os desafios que esses eventos presenciais causam. Mas um deles mudou minha vida. Eu fui colocado numa situação de hipnose. Começou com um vídeo, as pessoas vão perguntar, o que é hipnose? Hipnose é um estado em que nós ficamos ali conectado com a gente mesmo. A gente passa a esquecer tudo que ocorre do lado, não esquecer, passa a não ter importância aquilo que está em volta, e você passa a se concentrar numa única coisa, foco e concentração. E naquele momento estava todo mundo numa sala, era a sessão pipoca. Sessão pipoca. Só que já tinha uma coisa por trás. Aí nós começamos a assistir um filme sobre morte, tudo, música, perda de pessoas que a gente ama, tudo, e aquilo foi criando uma história dentro da mente da gente. E eu não sabia que era uma hipnose. Mas, na verdade, nós começamos a ficar condicionado a isso. Você que está assistindo aí, por exemplo, aí eu nunca entrei nisso. Se você assistiu um filme e nesse filme você se emocionou, o seu cérebro, como ele não sabe o que é mentira, nem o que é verdade, para ele, você cria o fato e aquilo se torna uma realidade. Você chorar no filme, seu cérebro está acreditando que aquilo é real. Se você estiver assistindo um filme e estiver com medo, o seu cérebro está acreditando que aquilo é real. Tudo que você imagina se torna realidade. Só depende de você aceitar ou não. Então, começou a história. Aí, daqui a pouco, o pessoal pede para colocar as cadeiras redondas, assim, ó, fazendo um círculo, né? As luzes se apagam, uma luz vermelha, aparecem as pessoas de capuz ali e eles soltam um papel. E uma história no fundo contando. E deram um monte de lenço, né, para a gente. Eu digo, o que é que a gente vai fazer? E um papel para escrever com a caneta. Eu digo, vamos ver o que é que vai acontecer, né? A expectativa. Aí a história vai. Você vai no médico, fazer os exames de rotina, tudo. Aí tá esperando, tá conversando com o médico, tudo. Nesse momento entra a secretária, bate na porta e entrega os exames para o médico. E você olha o médico olha aqueles exames, te olha com a cara assim de vou ter que dar uma notícia ruim, né? E ele diz para você, olha, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que você tem uma doença muito rara e você tem poucos minutos de vida. Especificamente, você tem 10 minutos de vida. Você, no estado que você está, você incorpora aquilo como uma verdade. Aí vem aquele sentimento, eu vou morrer. Aí ele diz, mas tem uma coisa, mas tem uma notícia boa. As pessoas que passaram pela sua vida, elas vão aparecer para se despedir de você. Aí vai tendo todo o processo. Aí quando chega, faltando 3, 4 minutos, as pessoas que você mais ama na vida vão aparecer na sua vida, né? Vão aparecer ali para você poder dizer o quanto você ama e elas também te dar isso daí. E elas começam a vir. Meus filhos vieram. E eles tinham, na época, de 12 anos para baixo, 12, 10 e 8 anos, a Gabi. E aquilo dali foi me dando uma angústia, e eu chorava, 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 porque eu queria passar alguns minutos a mais com eles. Ali eu queria viver, eu queria poder ter a oportunidade de ver meus filhos crescerem e eu ia embora. Mas eu sabia uma coisa, que eu tinha feito o meu melhor. Isso me deixava, de certa forma, consolado, mas naquele momento o lenço já não era mais lenço, era só um pedaço de coisa molhada ali, e o papel que eu tinha que escrever já nem existia mais, né? Ali, aí, e o tempo e a contagem regressiva. E quando faltava 30 segundos, aí tem um barulho, tum, é como se fosse alguém batendo na porta, abrindo a porta assim. Era a enfermeira entrando na sala, entregando para o médico o laudo verdadeiro. E ele termina assim: eu tenho uma excelente notícia,
você não vai morrer, o seu exame estava errado, você tem uma vida inteira pela frente. Cara, Nossa. eu me emociono quando eu conto essa história, porque realmente me fez eu mudar a minha vida. Se eu achava que me dedicava o suficiente, eu ia me dedicar agora mais ainda para dar o melhor para meus filhos. Aproveitar cada segundo a mais ainda, poder orientá-los para que eles fossem as melhores pessoas do mundo e deixar. E isso ficou registrado em 2014. Daí em diante, aquele coisa que eu lia desde pequeno, tudo, e eu continuava sendo professor de educação física, dono de academia, tudo. E eu comecei a estudar, terminei que com a academia eu fiz formação em coach, e sempre eu tirava os primeiros lugares, né? Eu sempre montava equipe e para mim eu tinha que ser o melhor. Eu me Uhum. dedicava a ser o melhor. Aí, num dos eventos do Fórmula do Lançamento, eu conheci um cara fazendo hipnose. E eu já tinha visto na época, quando eu morava em Anápolis, eu fui técnico de basquete sobre rodas. Eu conheci, me convidaram para ser técnico, né? E tinha um rapaz, menino, lá seus 18 anos, ele sabia fazer hipnose num rapaz que era altamente sugestivo. E uma vez eu vi ele fazendo, ele fez a Carla Pérez, na época do Tchan, quem é da época de trás sabe quem é. Ele fez ela aparecer lá na frente para esse rapaz. Eu vi a mudança nos olhos dele, na expressão. E o cara que se transformou mentalmente para ele, na Carla Pérez, era um negão fortão desse tamanho, né? Bárbaro. O Valdemar, bicho, porra. Eu olhava assim, mas a expressão dele não negava que ele estava enxergando ela. E depois ele fez alguém entrar lá, ser um monstro. E ele entrou no estado de terror, e aquilo me deu um determinado. Eu não sabia o que era, né? Ele disse: não, vamos parar com a brincadeira, tudo é legal, tudo, mas vamos parar aqui, eu não sei até onde vai sair. Então, essa do evento do Rodrigo Cardoso, foi a segunda vez que eu tinha visto, mas nesse momento era a primeira em que eu tinha sido, literalmente, de desconhecimento. E eu saí de lá sem saber ainda que era hipnose. Em 2015, eu estava num evento em São Paulo, no Fórmula de Lançamento. Já era o segundo que eu ia. Aí eu via um rapaz, a gente estava numa mesa comprida, fazendo amizade com todo mundo, né? E lá na ponta tinha um outro rapaz fazendo hipnose de palco, literalmente. E a Uhum. gente olhava tudo, aí um colega dela, isso daí não pega, não me convence não, tudo. Aí nós fomos para lá e conversei, ó, ele está querendo ser hipnotizado. Aí eu falei que esse rapaz queria, né? Ele estava meio sem jeito, tudo. Aí ele hipnotizou ele, né? Falou tudo, deu sugestão. Aí ele saiu e disse, cara, é fantástico isso aí. E isso me aguçou mais ainda. E o tempo foi passando, eu estava envolvido em outras coisas, tudo, mas eu digo, eu tenho que aprender isso. Um dia eu tenho que aprender, um dia eu tenho que aprender. E fui fazendo. Aí comecei a ler, buscar. 2017, eu comecei a fazer cursos. Teve o Lucas Naves que veio aqui em Goiânia, né, que é um dos caras top. Eu fiz o primeiro curso ao vivo e a cores com ele, achei o máximo. Aí comecei a fazer, outras pessoas foram entrando. Só que aí eu fui me aprofundando cada vez mais em curso, porque isso foi me chamando mais. Como eu tinha academia, eu tinha uma coisa que sempre me batia ali. As pessoas vinham, quero emagrecer. Ela vinha com vontade desesperada de querer emagrecer, mas rapidamente perdia aquela vontade. Ela deixava de vir, mesmo pagando bem. Não, eu quero, estou pagando para você para ser meu personal. E alguns conseguiam, mas outros paravam no meio da jornada. E eu ficava sem entender, tinha uma dúvida. Depois eu vim entender que isso daí nada mais é do que são dores emocionais que as pessoas têm, que o cérebro termina sabotando, porque aquilo serve como um alimento para deixá-la feliz. Então, se você é uma dessas que já tentou de tudo emagrecer e não consegue, provavelmente existem traumas da sua infância que geram necessidades de se alimentar com comida para suprir a dor emocional que você tem, a falta de alguém, a falta de um carinho.
um medo de ser abandonada. Tudo isso está aqui dentro. E o seu cérebro, como ele não sabe o que é verdade ou mentira, ele entende que se aquela pessoa for, ela não volta mais. Mas é só uma coisa que você criou dentro por interpretação sua, de um determinado momento. Então, aquilo dali me frustrava muito, ver as pessoas. Aí, quando eu comecei a estudar mais, eu fiz o Corpo Fala, né? Uhum. Aí fui fazendo outros cursos, leitura corporal, e aí comecei a entrar. Fiz hipnossistêmica, que é uma terapia onde você aprende a conversar com as suas células. Porque, na verdade, a cura não está em mim. Eu não te curo, mas você se autocura. Você só precisa dizer para o seu cérebro o que ele precisa fazer para fazer. E você diz assim, não, mas isso é muito complicado. Não é complicado. Na verdade, existe um método, existe uma técnica. A hipnossistêmica, ela ensina você de forma racional a entender como suas células funcionam. E entender que você, quando adoece, não adoece no todo. Você simplesmente adoece uma parte. E essa parte que está adoecendo é como se fosse aquela criança que está fazendo birra ali no canto, tentando chamar a sua atenção. E ela só quer a sua atenção. E quando você vai lá e acolhe, ela se sente protegida. E aquilo dali te faz renovar, faz aquela criancinha, aquela célula viver. Essa é uma técnica interessante que eu aprendi em Curitiba e foi ao vivo. Foi uma semana de curso, tudo. Fiz muitas amizades. Inclusive, tem umas amigas também que fazem, tudo. É muito, muito boa. Aí, nisso daí, eu já tinha estudado medicina germânica, que falava também que o trauma está dentro da gente. Tem toda uma história por isso, né? Onde a medicina germânica corrobora exatamente com a hipnossistêmica. As doenças que nós temos são geradas por emoções. E essas emoções têm uma lógica. E essa lógica, você necessariamente não precisa se expressar verbalmente, mas você precisa entendê-la, saber que ela existe e que ela está lá. Então, quando você fala, quando você sente, por exemplo, na história, eu vou contar um caso aqui de hipnose, que eu uso Uhum. várias técnicas, né? Ali de TRG. Deixa eu só concluir que eu vou contar essa história. Então, eu vou Sim, deixar sim. ali a Tá bem história para daqui interessante. a pouco. Então, eu comecei a fazer várias técnicas, né? Hipnossistêmica, medicina germânica, biodecodificação, a desprogramação neurobiológica, fui fazendo curso, a hipnose não verbal, a fascinação, mesmerismo. Mas todas elas me deixavam uma lacuna aqui na minha cabeça. Eu ajudo você a resolver um problema X. E na minha cabeça, e o resto? E aquilo me deixava angustiado. Eu resolvo X, mas o Y, Z, 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 a pessoa vai continuar com ela. Faltava uma chave, uma conexão para que eu dissesse, pronto. E eu fiquei buscando, buscando. Um belo dia eu conheci a terapia de reprocessamento generativo. E eu digo, é essa terapia que eu precisava, porque ela tem começo, meio e fim. E ela pega você, no momento em que você foi fecundado, e eu vou dizer por quê na história daqui a pouco. No momento em que você foi fecundado até hoje, e ela resolve todos os traumas que o seu subconsciente entendeu como perigoso. Você acessa ela e resolve. Eu até brinco. Eu não resolvo nada. Eu te levo na roça, te dou a enxada, a pá e de trabalha. Quando você terminar, você me avisa. E a pessoa faz, porque como eu falei, a única pessoa capaz de resolver o seu problema, é você mesmo. Eu não resolvo nada. Não adianta eu dizer para você, olha, por exemplo, eu uso óculos azul, você usa um óculos vermelho, o outro usa um óculos marrom, o outro um óculos rosa. Eu falo em azul, o outro entende rosa, a mesma coisa que eu falei em azul, o outro entende rosa, o outro entende vermelho, pontos de vistas diferentes. Então, se eu te der uma opinião, eu estou dando uma opinião baseada no meu ponto de vista, de óculos azul.
E você vai interpretar a minha opinião baseado no seu ponto de vista, óculos marrom, óculos azul, óculos rosa. Isso daí não me era, não tinha uma lógica ainda para mim. Eu digo, não é assim. Com a TRG, com a terapia de reprocessamento generativo, ficou mais clara a solução do processo. É mais fácil, porque quem resolve é ela, sem sugestão minha. Eu só digo assim, vai lá, tá aqui a pá, a enxada, e se vira. E ela resolve. E ela resolve. E quando ela sai, eu pergunto para ela, quanto te incomoda aqui? Ela tem que chegar num nível assim, 0, não incomoda nada, 10 incomoda muito. O primeiro nível que ela chega é 10, incomoda muito, muito, muito. E eu estou do lado. Se ela disser está insuportável, existem técnicas que eu tiro que eu amenizo a forma dela resolver o problema. Mas ela quem vai resolver, não sou eu. E quando ela diz para mim que não incomoda mais nada aqui, existe um segundo ponto, que é corroborado com a medicina germânica, com a hipossistêmica, que o trauma também tem registro no corpo físico. O trauma mental criou um trauma, um registro no corpo físico. E nós precisamos desligar esses dois gatilhos. E aí que entra a chave, você achar aonde aquele registro foi. E tudo tem uma lógica. Quem é destro, do lado direito, tudo que ele reprocessa, você sente pelo lado direito. Aqui, ó, divide um lado, meu lado direito é esse aqui. O lado direito. Tudo que você sente, mão no ouvido. O que é que você está passando? Eu estou com 6 anos de idade. Se eu coloco a mão no ouvido, eu estou me referindo a pai, autoridade. O que é que meu pai fala que eu não quero escutar? O que é que eu estou vendo que eu não quero? Se ele começa a coçar o olho, existe alguma coisa relacionada ao pai, ao avô, a uma autoridade, mas com 6 anos é ali. Ou até mesmo um irmão que esteja assumindo, ou uma avó, alguém que assumiu a autoridade daquela criança, que está sendo reprocessado, que está dizendo ali, ó, eu registrei aquilo dali, a mão, o peito, as pernas, o lado direito vai muito incomodar. E do lado esquerdo, o corpo fala através de emoções, através de sentimentos de amor. Então, é mãe, irmã, tia, pessoas, amigos, amigas. E isso daí ela leva como registro. Por isso que muitas vezes as pessoas, eu tenho um problema no joelho. A primeira pergunta, você é destro ou canhoto? Ah, sou Uhum. destro. Você teve problema com seu pai? Você foi impedido alguma coisa? Você sabe. Na verdade, só em ele falar em alguma coisa, você já tem uma conexão, alguma coisa que está relacionado. Porque a maioria dos traumas ocorre da fecundação aos 7 anos, é onde a criança é uma esponja, tudo é ali. Então a gente precisa entender o que foi que ocorreu lá para que ela consiga entender. Na verdade, não é a gente. Quem tem que entender é ela, porque foi ela quem viveu. E ela tem que ir lá. A consciência mais inteligente que você tem é a de hoje, agora. Eu tenho 57 anos, a inteligência maior que eu tenho é hoje, é a consciência de hoje. Se eu começar a pensar, e ela pensa para responder, o cérebro frontal pensa. Então, quando eu falo assim, se eu perguntasse para você que está assistindo aí, o que foi que você comeu no jantar de dezembro de 2022? O que você vai fazer? Você vai começar a pensar para lembrar aonde você estava, tudo. Ah, eu comi isso, isso. Você está pensando. E quando você está pensando, você está usando a racionalidade para buscar uma memória que ficou ali. Mas existem memórias que você não tem acesso, que elas foram registradas lá no passado. E é exatamente aí onde nasce o problema, a origem da sua dor hoje. E o que ocorre? Essa dor, ela fica registrada e ela tem um ponto dali. Já a sua consciência, as outras, elas trabalham sob pressão. O que é a pressão? Se eu perguntasse para você, Gabriel, e outra pessoa também vai fazer a mesma coisa. Gabriel, fala uma cor. Uma cor. Laranja, Fala outra. azul, Outra. vermelho, Outra.
Vai falando, vai Verde, falando. amarelo, marrom, Ó, cinza. ótimo. Você pensou para falar o marrom? Só Ela venho veio. na. É. Ela veio. Exatamente. Quando você está no estado de hipnose, num transe, você está conectado com você. E a gente começa a fazer pergunta, 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 pergunta. Ela vem, o que vier é ali. Então, eu fiz um conglomerado de técnicas, onde eu utilizo a base, a terapia de reprocessamento generativo. Tem toda uma linha. A parte cronológica, eu resolvo tudo do zero até agora. Somática, eu resolvo os problemas que estão conectados, mas aí eu uso medicina germânica, hipnossistêmica, para acessar e resolver o problema. Tem a parte temática. Imagine, a temática é o seguinte: imagine você, eu chegasse na sua casa, Gabriel, essa casa está uma bagunça. Eu quero que você arrume isso aqui, mas muito bem arrumado. Não, beleza. Você vai lá, deu uma limpada, cara, está 100%. Você limpou aqui debaixo dos tapetes? E aqui atrás do vaso? São aquelas pequenas coisas que talvez seu cérebro não viu, e a gente vai atuar na parte temática. Coisas que talvez você não tenha percebido, mas se eu disser a palavra, você tem raiva? Nossa, ainda sinto essa raiva. De onde veio essa raiva? Vamos buscar. Se ainda tiver, é o pente fino, e ela vai sumir. E o que ocorre? Depois disso daí, nós passamos para o futuro. O que é o futuro? É aquilo que te dá ansiedade. Ansiedade nada mais é do que um medo de um passado e a incerteza de você, é, a certeza de fazer alguma coisa. Quando eu não tenho certeza de que aquilo que eu vou fazer vai dar certo, começa a me dar ansiedade, indecisão. Eu tenho, por exemplo, vou dar uma palestra amanhã, mas será que o pessoal, será que eles vão gostar? Será que não sei o que lá? Será que essa roupa tá bom? E se eles rirem de mim? E se não durmo? Eu tô ali e aquilo tá me consumindo e eu tô entrando no estado ali, não vou cancelar, Por quê? Porque um dia, talvez, a professora te chamou lá na frente e seus coleguinhas riram. Aquilo criou um problema gigante. E a gente vai levando. Então, o que é que a gente faz? A gente resolve tudo aquilo que te incomoda no futuro. Tudo que você entende como perigoso, ruim, tudo, a gente faz. E quando tudo termina, vai ser igual ao passado. Busca uma coisa ruim do passado. Não existe. O seu cérebro não acha. Porque acabou. Tudo, tudo, tudo. E eu afirmo, eu digo, eu já tenho desde 2019 que eu atuo com isso. E eu, na época da pandemia, atendi muita gente com problema, e eu tive condições de ter uma bagagem, um aprendizado assim, experiências fantásticas com essas pessoas. E hoje eu posso afirmar que aquilo que você sentiu, você não acha mais. Você pode até lembrar, mas a emoção está aqui, ó. Eu sinto. Busca a emoção. Vou dar um exemplozinho antes de contar do principal. E depois, só para concluir, 4 fases. Essa daqui do futuro, a gente elimina tudo que você pode imaginar de ruim do futuro. Aí nós temos, literalmente, feito um reset na sua memória, tipo um HD, formatando o HD. Tudo que era ruim de lá e de cá, acabou. Não tem mais bad block ali. Cara de informática sabe o que é. Aquelas buraquinhos que dão pane. Então não tem mais. Aí, nesse momento, eu vou criar a sua melhor versão. Eu não, você vai criar a sua melhor versão. Nós vamos buscar os melhores momentos da sua vida. Os momentos em que você se sentiu assim, maravilhado. E com a hipnose é fácil. Você manda buscar, o subconsciente vai, e depois que ele aprende todo esse processo, o subconsciente dele aprende um caminho rápido para acessar as informações. É só dizer assim, vai buscar ele. Já achou? Aí você, a expressão do cliente é assim. Aí a gente, tá bom? Tá. Detalhe, toda essa história eu não preciso saber de nada. Se você não quiser contar nada, não precisa. Eu não preciso saber do seu problema. Eu não absorvo nada. Se você quiser contar, tem muita gente que é oral, gosta de falar, contar, sem problema nenhum. Mas a história é sua, não minha. Então,
ela acessa as boas emoções, aí eu uso outras técnicas. Eu uso PNL, eu uso âncoras, para criar para ela uma proteção. O mundo está explodindo, ela está ali rindo. Eu já fiz alguém, quando eu crio essa proteção, é como se fosse uma bolha, ela entra dentro da bolha. Eu já tive uma que criou. Eu conto que é engraçado, né? A bolha dela era rosa, ela criou uma banheira de hidromassagem e heavy metal. Eu digo, pô, perfeito, rosa, heavy metal e banheira de hidromassagem. Heavy metal foi boa. Eu digo, perfeito, isso é a sua sensação de bem-estar. É assim que eu gosto. E o que que ocorre? Ela cria uma verdade. Na hora que ela cria, por exemplo, fechar a mão. Toda vez que ela fecha a mão, ela se sente lá. E o mundo pode explodir do lado dela, que nenhum cabelinho do braço se levanta. Ela pode, a pessoa pode estar xingando, ela sabe o que é que ela está escutando? Heavy metal. Sabe o que é que ela está sentindo? Uma massagem maravilhosa dentro da banheira. É isso que ela sente. Porque o cérebro, como eu falei, ele não sabe o que é mentira, nem o que é verdade. Ele cria, ele não sabe o que é real. Para ele, tudo que você começa a fazer, pensa, por exemplo, vou começar a fazer terapias. O que que ocorre? Você tem pensamentos de tristeza, porque você assiste televisão, de medo, e isso gera uma frequência baixa. Nós somos seres que vibramos frequência. A física quântica já comprova, não tem nada de suposição, é comprovado. Então, nós temos frequências. E quando nós vivemos em frequência baixa, nós atraímos pessoas com a mesma frequência. Quando nós mudamos a frequência, essa pessoa que deveria vir para cá não vem. Nós deixamos as coisas ruins do lado. E isso interfere na nossa vida, para cima ou para baixo. Vou dar um exemplo. A mulher do dedo podre. Ah, só arrumo tal. Pessoas que não prestam, o cara me trai tudo. Primeira pergunta que eu faço para ela: como era seu pai? Era exatamente igual. Era exatamente igual os relacionamentos dela. Porque o cérebro dela busca a felicidade. E ele, se você não acha, ela entra no que a gente chama de ciclo, compulsão à repetição. Ela volta a repetir a mesma história com personagens diferentes. Imagine essa mulher que o pai, e que ela amava o pai, tudo. O pai era o herói dela, mas ele chegava em casa bêbado e batia na mãe. Pá, 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 pá. E ela ficava sem entender, ela é uma criança, não entendia. E ela cresce, a menina de 14, 15 anos, numa festa, tinha mais de 1.000 pessoas. Mas, por incrível que pareça, só tem um cara que tinha a mesma personalidade do pai dela. E adivinha quem é que ela vai achar? Yes! O príncipe encantado, que é exatamente igual ao pai. Por quê? A frequência dela atraiu essa pessoa. Exatamente igual. Quando ela muda, quando ela resolve esse problema, ele não acha mais ela. Viu, Carlos? Vou te fazer algumas perguntas, porque pode ser Pergunta. perguntas que o pessoal de casa também vai ter. É, tem uma coisa que eu visualizei, algum tempo atrás eu descobri que nós somos programados para honrar o pai e a mãe, né? A gente tem que honrar eles, tem que estar em consonância, né? Tem que estar com o que eles desejam para a nossa vida até um certo ponto, né? Quando a gente tem um amadurecimento. Mas como que uma pessoa poderia, através das terapias, ressignificar isso, né? E, por exemplo, para parar de se repetir esse ciclo, aonde que tem que virar a chave, né? É na infância? O que que tem que fazer? Como que ressignifica isso? Eu vou contar. Lembra aquele caso que eu Hum. falei? Ó, lá na frente eu vou contar uma coisa. Eu vou contar e vou explicar isso aí. Eu peguei um caso, ela fez todo o processo. E ela chegou aqui com um problema. Ela disse, Carlos, eu estou aqui conversando com você. Tem uma música, um barulho que vem ali, talvez de pessoas conversando, som alto ou talvez baixo, mas aquele eco que vinha aqui, nossa, estou ficando louca, preciso sair desse, tem que desligar, tem que sair daqui, não aguento mais esse barulho. Ela tinha isso. Ela se sentia bem quando ela ia para a fazenda, não tinha nada. Aqui, aí ela se sentia bem. Mas se ela estivesse na cidade,
e o vizinho lá na caixa prego, carro de som tocando, aquilo ecoava no ouvido dela e deixava ela louca. E isso irritava todo mundo, né? Caramba. Que é isso, mãe? Não tá vendo o som, a gente quase nem escuta, mas ela escutava. Aí vamos atrás do problema. Aí fomos, usei hipnose, que ela sente o processo, né? E começamos a fazer uma regressão emocional. Aí ela parou aos 14 anos. Aí eu perguntava para ela, é novo ou conhecido? Conhecido. Continuei descendo. Parou aos 12, novo ou conhecido? Conhecido. Parou aos 8, novo ou conhecido? Conhecido. Evento? Conhecido. O cérebro delas, racionalmente, sabe o que é isso? Não, mas o subconsciente... Qual a cor? Qual a cor? Qual a cor? Sob pressão, ele sabe. Novo ou conhecido? Conhecido. Aos 8, 4. Novo ou conhecido? Conhecido. Aos 2. Novo ou conhecido? Conhecido. 1 ano. Isso tudo fazendo e ela descendo. 1 ano. Novo ou conhecido? Conhecido. Aí daqui a pouco... E o que eu vou falar de agora em diante é com a velocidade com que o cérebro processa. Eu vou contar assim, a mesma velocidade. É muito rápido o processo. Aí, ela, quando passou 1 ano e ela continuou descendo, ela disse, Carlos, porque a pessoa no transe hipnótico, ela fala, ela vê, ela sente, se eu tocar nela, ela sente, se eu pedir para ela levantar a mão, ela vai levantar, Uhum. tudo ela faz. Se ela quiser abrir os olhos, ela abre, ela tem o comando completo sobre ela, só que naquele momento ela está altamente focada no evento. Então, ela me disse assim, depois de 1 ano para baixo, eu digo, vamos continuar a descida. Aí ela disse, Carlos, parece que tem uma luz ali na frente, um túnel. Nossa, tem um monte de água aqui dentro. Aí eu perguntei para ela, o evento que você está fazendo é novo ou conhecido? Ela, novo. Achamos. Ela está dentro do útero. Aí ela me diz assim, meu pai está brigando com minha mãe. Eu não sou filha do meu pai? Ela fez essa pergunta de expressão de, eu não sou filha do meu pai? Eu sei lá, né? Não sabia a resposta. Aí, daqui a pouco, fração de segundo, ela terminou, fez a pergunta para mim, esperou alguns segundos e disse, Carlos, eu estou com vergonha de você. Eu digo, por quê? Ah, você sabe, né? Meu pai e minha mãe estão daquele jeito, na cama, tudo. Você sabe como é, né? Não respondi nada. Acabei de ser fecundada. Ela mostrou, o cérebro o subconsciente mostrou o momento da fecundação. Qual é a lógica disso? Tudo tem uma lógica. O cérebro ele tem uma lógica. No dia que ela estava no útero, ela escutou, ela era um feto, ela não sabia quantos meses, mas ela estava lá dentro, ela escutava, ela sentia o pai, a mãe. Já tive gente que viu a cena, ela em terceira pessoa vendo, sentia ela dentro do corpo, mas ela escutou o pai dela falando que ela não era filha, e a dúvida passou uma vida inteira. Ele gritando, essa criança não é minha filha, e aquilo ecoou a vida inteira. Sabe quando ela está conversando aqui e vinha aquele eco? Não interessa. Eco. Aquilo dali. Não sou filha do meu pai. A incerteza. O racional não sabe o que é. O cérebro racional que pensa, o que é isso? Não sei. Mas o subconsciente sabe. A dúvida e aquilo incomodava. Será que eu sou filha? Será que eu não sou? E aquilo dali passou. Por incrível que pareça, na hora que ela disse, como... aí nós resolvemos o problema. Como é que você está? Tinha registro no corpo, passando por essa fase. Como é que a criança está? Como é que o bebê está agora? Paz. Resolvemos uma outra questão. São três. Eu tenho que deixar a mente dela emocional bem. Eu tenho que deixar o corpo dela livre daquele incômodo, daquele registro, e mais a terceira peça. Como a sua criança, como aquela consciência daquele período está feliz, bem, em paz. Aquilo saiu, aquele peso, a certeza de que ela era filha do pai. Acabou. Acabou. Aí a gente volta. E agora? Achou alguma coisa? Não, 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 não. Desconectou. Tudo, Nossa. tudo, tudo.
E o cérebro, para que as pessoas entendam melhor, como é que ele cria isso? Ele cria como uma forma de proteção. Imagine você aí, escutando, 2 anos de idade. Você está brincando com seu carrinho, com sua boneca ali. Daqui a pouco sua mãe vem correndo. Mata essa barata, mata essa barata, mata essa barata. E ela escorrega, que o peso está molhado, ela bate a cabeça em algum local e sangue começa a cair. Tudo quanto é lado, as pessoas vêm correndo, gritando, tudo. O que vai ser a barata para você? Com certeza, o bicho mais perigoso da face da Terra. Ele matou, quase matou sua mãe. Você vai ter medo só em falar em barata, o medo aparece, o desespero, a cena, sangue, gritaria, está tudo montado ali. Mas você cresce, você tinha 2 anos, você vai crescendo, tudo com medo de barata. Mas um belo dia, você está no seu quarto. Está ali tranquila, tudo. Mas por algum motivo você fechou a porta e colocou a chave em algum local e não se deu consciência de onde você deixou. Aí você está ali bem tranquila e vê uma barata. E você começa a vir, aquele monstro começa a vir para cima de você e você não sabe para onde correr, você tenta fugir do quarto e aquele quarto dali está pequeno, tudo, mas começa a gritar tudo e alguém consegue abrir a porta do outro lado e você sai correndo. Sabe o que foi que aconteceu? Seu cérebro associou mais um evento ao medo de barata. Medo de lugar fechado. Você tem 2 traumas relacionados com uma única origem. Ele só foi potencializado agora. Você agora tem medo de lugar fechado. Mas aí você cresce tudo, não vai mais, não fica sozinho em lugar fechado, nunca. E um belo dia você está andando, sabe aqueles elevadores todo de vidro, tudo que tem chove e tal, mas você está andando naquilo dali, tranquilo para você, você está vendo tudo. Não é um ambiente fechado, é um ambiente aberto. Só que você está num prédio, e você está subindo, e nesse momento, você vê quem? A barata. E esse Nossa. desespero te consome, você fica desesperado porque você está num prédio, você não pode pular, e aquele medo está te consumindo, e você está aí, daqui a pouco você abre a porta, você sai correndo. Sabe o que aconteceu? Medo de altura. Você não vai andar de avião nunca mais, a não ser que desconecte tudo. E no mesmo, exatamente como esse caso que eu falei, seu subconsciente não sabe, mas você passou a ter de um medo de barata, a ter medo de lugar fechado e a ter medo de altura. É assim que o cérebro funciona, porque para ele sempre vai tentar te proteger e buscar a sua felicidade. Agora, respondendo a pergunta que você me fez, por que que a gente tem isso? Porque a criança, do dia que nasce até os 7 anos, ele funciona como uma esponja. Ele absorve tudo, tudo, tudo que você vê, que você fala, e ele entende. Durante a gravidez, ele passa por fases. Existe uma formação. Aí eu vou entrar na formação do caráter da pessoa. É onde também surgem as crenças. Nós temos aqui no cérebro a bainha de mielina. No momento da fecundação, a primeira coisa, a estrutura que se forma é o cérebro. E a bainha começa a desenvolver. Durante esse processo, tudo que a criança sofre é baseado na mãe. Então, a mãe que tem um estresse, que vive preocupada com isso, ela passa para a criança. Através de quê? De um sistema de proteção. Nós temos aqui nas costas 2 glândulas. E essas glândulas, quando nós estamos em perigo, estresse, elas soltam uma descarga de adrenalina. São as suprarrenais. E a adrenalina faz o quê? Prepara o ser humano para lutar ou fugir. E quando você nem luta, nem foge, ela continua fazendo um novo ciclo para que você haja, saia disso daí. E o cérebro vai fazer o quê? A mãe tem uma descarga de adrenalina para que ela fuja, mas a criança está sentindo. O que é que ela sente? O sangue veio para cá e das pernas para baixo, para que ela lute ou fuga. O útero, que era um local quentinho, ficou frio. E ela não sabe o que fazer. Logo, ela se recolhe, a consciência daquela criança, daquele feto ali, se recolhe. E ela passa a desenvolver uma característica. Tem um nome específico para isso ali. Não vou citar os nomes porque às vezes a pessoa, nossa, que nome mais estranho, mas é ali. Uhum. E ela desenvolve algumas características, geralmente.
testa grande, usa óculos. E essa pessoa, quando ela está sob problemas, tudo, ela gosta de ir para o local dela e ficar quietinha. Ela se conforma tranquilamente em trabalhar sozinha. Por quê? Ela aprendeu isso no útero. Quando os problemas estão ali, eu estou com medo, eu quero ficar só, não quero ninguém. Se a mãe foi estressada, você vai desenvolver essa característica. E se você que está me escutando, você é dessas pessoas que gosta de, nossa, deixa eu me trancar aqui, deixa eu ler meu livro, deixa eu estudar, deixa eu fazer aquilo. Sua mãe passou por isso. Você aprendeu a fazer isso. Aí a criança nasce. Quando ela nasce, ela descobre que ela precisa se comunicar com alguém. Como é que ela vai comer? E ela descobre que chorando ela faz isso. Então ela começa a ter necessidades. E isso a bainha de mielina começa a se desenvolver, cresceu tudo, tem novas experiências. E ela chama-se a fase oral. A criança, tudo que ela pega, ela leva à boca, porque é através da boca que ela aprende, que ela se comunica, ela chora, ela mama, ela aprende, ela pega as coisas e leva à boca. É uma forma de aprendizado. E essa criança, ela tem duas características. A primeira é ela, se ela é suprida de todas as necessidades dela com comida, ela percebe que tudo que ela quer é comida, comida. Comida satisfaz. É o gordinho. É aquela criança, olha que fofinha, que lindinha, que bonitinha. É a criança que tem medo de ser abandonada. É a pessoa que, quando cresce, ela faz tudo pelos outros. E se você quiser saber se você é, só ver se você tem as bochechinhas assim, bem saliente, gosta de abraço, tudo. Você é essa pessoa. Existem duas características. Essa fase chama-se fase oral. E tem o oral da falta e do excesso. Não é só o gordinho, tem o magrinho também que passou por isso. Quando ele precisava de alguma coisa, tudo ele chorava, mas a necessidade dele não era suprida. Logo, ele sentia falta de proteção, de amparo. Não era comida, era de segurança. E ele tem a mesma sensação de ser abandonado, de ser deixado para trás. E o pior são aquelas que realmente são. Eu já atendi muitas pessoas, crianças, inclusive, de 8 anos, com problema seríssimo, tentando se matar, porque o pai um dia botou uma responsabilidade nele, dizendo, com 2 anos, você é responsável. O pai foi embora, você é responsável pela sua irmã. A irmã era bebê. E a criança nasce com aquilo, cresce com aquilo. E é uma responsabilidade muito grande para uma criança assumir algo. Mas aquilo foi colocado ali dentro dele e ele entende que ele é responsável por aquilo. Por isso essas coisas ocorrem. Mas aí a criança cresce, passa a entrar do primeiro para o segundo ano e ela desenvolve uma outra característica. E essa característica dá formatos para ela. Aquela pessoa que tem um sorriso de um lado do outro, olha assim, tudo, ela desenvolve. A criancinha tem uma netinha que é especialista nisso aqui. Dá uma olhada. Ela aprende a fazer isso. Ela aprende a manipular. Se eu chorar para meu pai vai fazer. Se eu disser que fiz isso, ele vai me dar ou não. Então a criança aprende a manipular. Isso é bom ou é ruim? Depende de como você vai levar a história. Mas se você entende essa característica, é fácil você trabalhar. Então o terapeuta ele precisa ter essas formações inteiras para que ele possa bater o olho e dizer: você é assim. Você nem sabe disso, mas eu já sei. Eu talvez te conheça mais do que você mesma. Só olhando para você, olhando seu corpo, dá uma voltinha aí. Então, é fácil, o corpo fala o tempo todo. Aí você cresce mais, do terceiro para o quarto ano. É o período em que a criança, e isso tudo é a bainha de mielina que está crescendo, e ela dá características físicas e comportamentos. Aí, nesse período, a criança está aprendendo a controlar o xixi e o cocô. Crianças que, nesse período, elas são recriminadas. Fez cocô de novo? Eu já falei. Você tem que segurar tudo. Às vezes ela não consegue, não teve um amadurecimento necessário. E às vezes o pai leva de boa, ela passa por um tranquilo.
mas essa pessoa tem uma característica. E uma característica dela não tem bunda, literalmente. Aquela pessoa que ela não tem bunda. Por quê? Imagine quando você prende o bumbum. Caramba, cara. Literalmente, é isso. Ela é reta, mas ela tem uma característica, e ela tem medo de ser humilhada. Por ela ter medo de ser humilhada, ela faz tudo certo. Se você precisar, Gabriel, de alguém para trabalhar para você, que faça exatamente aquilo que você pede, é essa pessoa. É essa pessoa que você vai chegar e vai dizer, vem cá. Eu imaginei na E, entrevista, né? Na entrevista, não, tu vai embora, não vai dar e a nada. última Beleza. característica, e é quando se completa a formação da bainha de mielina, se dá dos 4 dos 5 anos, que é a formação da sexualidade. A criança começa a perceber o piu-piu, o a parte genital da criança, da menininha, tudo, ela começa a perceber. Mas ela percebe de uma forma de descoberta. E ela também percebe que o mundo tem duplas. Se você for o príncipe da mamãe, a princesa do papai, por que, que o papai me deixa de noite e vai dormir com a mamãe? Eu fico sozinha aqui no quarto. A criança não sabe, mas ela cria nela uma imagem. O cérebro cria isso daí. E para ela, aquilo é verdade. Eu sou abandonada nesse momento. Mas, nesse momento, eu vou ser a melhor. Para nunca ser trocada por ninguém. E essa pessoa geralmente tem traços específicos. Elas são bonitas. O que é que torna uma pessoa bonita? Simetria. Foi feita uma pesquisa uma vez que faz isso aqui. A distância do olho, a distância da sobrancelha, do nariz, tudo é igual. Se fizer isso e isso, são iguais. É como se eu fizesse um lado e dobrasse para o outro. São exatamente iguais. Você olha, são pessoas bonitas, pessoas que gostam do corpo, tudo, são simétricas. E o olho, na hora que bate, acha essa simetria. E dá a ela essa daí. Se você tiver uma pessoa, gente, vamos fazer um concurso, eu quero ver, o primeiro vai ganhar isso. Você pode estar certo, e essa pessoa, ela vai ser em primeira, ela vai fazer tudo para ser a primeira colocada. Porque ela tem essa característica, eu não vou perder mais para ninguém. Nós temos essas 5 características, mas uma delas, ou melhor, na verdade, 3 delas sempre estão em ênfase. Isso daí muda conforme nós vamos nos desenvolvendo. Então, quando nós temos, durante a fase de 0 a 7 anos, instruções, educação, coisas que acontecem na nossa vida, elas nos cercam a vida toda e nós levamos para a vida. Então, tudo que ocorre no período de 0, da fecundação até os 7 anos, nós absorvemos como verdades absolutas. Depois, a criança começa a pensar, porque ela já tem uma bagagem boa. Ela começa a pensar, racionalizar, não que ela não faça isso, mas ali ela está no período de absorção, de aprender. Tudo ela vai aprender ali. E depois ela vai começando a tomar decisão. É tão engraçado isso aí. Se você tiver uma criança que já saiba andar, já tudo, peça para ela pegar alguma coisa no chão. Você vai perceber que ela vai agachar, pegar o negócio no chão e vai te entregar. Ou vai levar para um outro local, mas ela vai agachar, dobrar os joelhinhos, vai pegar o objeto e vai subir. Agora veja vocês hoje. Pega uma coisa no chão, o que é que você vai fazer? As pernas semi-flexionadas, gira a coluna inteira, vai pegar. Ai, minha coluna! Você não dobra os joelhos. Por quê? Perdeu o costume. Você começou, depois dos 7 anos, a imitar o adulto. Você é cópia do seu pai, cópia da Nossa. sua mãe. Você faz tudo exatamente igual ele. Você reage, você fala, a sua voz, a sua tonalidade de voz é exatamente igual. E isso você leva. E a mesma coisa que os seus pais viveram, por incrível que pareça, você vai viver. Cabe a quem mudar isso? Você. Exato. E aí entra uma pergunta. Como que, como que a gente pode ressignificar esses padrões? Por exemplo, vamos dizer que tem
tem um comportamento, vamos dizer, de vítima, né? Eu convivi isso muito tempo, só que eu botei muitos gatilhos no meu subconsciente para eliminar, graças a Deus, acredito que já se foi. Mas, por exemplo, a minha mãe, ela se vitimizava muito. Nossa, às vezes parecia que ia acabar o mundo, né? Quando acontecia qualquer coisinha, ia acabar o mundo, era sempre o coitado e aquela coisa, era o coitadismo em pessoa. E como que a gente pode identificar esses traços? Porque quando a gente tem isso por natureza, entre aspas, né? A gente não consegue, às vezes, perceber que a gente faz isso. Como que a gente pode acabar identificando esses traços em nós e como que funciona daí para reverter isso, né? No caso da terapia, você vai lá, você elimina esse comportamento e coloca um novo no lugar ou tem como que funciona essa troca de padrão, né? Do coitadismo, por exemplo, para um outro extremo. Ó, primeira coisa é, eu não consigo identificar, mas eu já ouvi muita gente falar que eu fico me vitimizando. Eu sei, eu racionalmente já escutei várias coisas dizendo, pô, você toda hora está dando uma de vítima, tudo. A vitimização nada mais é do que uma fuga. Ela fazia assim, ela aprendeu a fazer isso, porque aí ela ganhava alguma coisa. Eu sempre quero ganhar alguma coisa. Não, eu estou querendo doce. Se você não me der, eu vou chorar. É isso, eu quero ganhar. Por que ela se vitimiza? Ela quer ganhar. Talvez meu filho vai casar. Seu pai morreu, eu vou ficar doente, eu vou ficar velho. Ela vai criar uma historinha para não te perder. Primeira pergunta que eu faço para a pessoa. Eu vou te responder assim uma coisa. Eu não curo nada. Quem cura é você. A cura está dentro de você. Você resolver um problema, não sou eu sugerindo nada, porque eu vou sugerir com o meu óculos azul. Você enxerga marrom, eu não vou conseguir. Não dá. Não tem lógica. Você vai dizer assim, kkk, ele não vive na minha pele. Toma a enxada e a pá, resolve. Você vai resolver. Mas primeiro você precisa querer. Quando eu vou atender aqui, eu tenho minha agenda, eu trabalho terça, quarta e quinta. Já hoje eu trabalho esses dias. Sexta, sábado, domingo, segunda, é para eu passear, viajar, curtir meus netos. Então, eu decidi que são esses 3 dias. Esses 3 dias eu ajudo. Exceção um ou outro que diz, pelo amor de Deus, tudo bem. E a minha agenda é assim, bem concorrida. Mas a primeira pergunta que eu faço, você quer? Porque se você não quiser, eu nem começo. Eu não estou atrás do seu dinheiro. Eu quero resolver o seu problema. Você quer? Quero. Certeza? Ótimo. Vai doer. Por quê? Você vai reviver um trauma que você teve quando era criança. Lembra aquela barata que quase matou? Você vai viver. Exatamente aquela cena, aquele medo, você vai viver. Você quer passar por isso? Mas é o seguinte, você vai reviver pela última vez. E nunca mais, porque eu vou desligar aqui, vou desligar no corpo e eu vou perguntar como é que está aquela consciência de 2 anos de idade. Está feliz? Acabou. Não existe mais conexão que ative aquilo ali. Acabou, literalmente, acaba. E isso, a ciência hoje já comprova, a neurociência já mostra lá em gráfico, faz o sistema todinho de hipnose, tudo com a pessoa toda conectada, ele mostra os gráficos de conexão somem. O cérebro fica, é igual você como hipnólogo, por exemplo, para quem não sabe, a dor de cabeça, o que é uma dor de cabeça? É foco e concentração na dor. Você está ali, nossa, minha cabeça doendo demais. Nossa, eu já tomei remédio. Minha filha, final de semana, ela estava aqui. Pai, eu estou com dor de cabeça aqui, já tomei 2 comprimidos. Eu digo, você quer acabar com ela? Ela, quero. Eu digo, quanto está te incomodando? Ela, 10, está muito, muito, muito. Eu fecho os olhos. Fiz uma técnica com ela em menos de 30 segundos. Ela abriu os olhos, ela é médica, né? Ela disse, que foi que você fez? Aí eu digo, dor de cabeça, sumiu. Assim. Já me chamaram também de bruxo, né? Estou com medo de você. É bruxo. Gente, o nome disso não é bruxaria, não. É ciência.
É ciência. Por que a dor de cabeça? A dor de cabeça, você está com muita concentração ali. O sangue está tocando ali, você está com problema e aquilo dali está te bombeando. Pá, 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 pá. Aí daqui a pouco, você usa a técnica, você espalha o sangue para tudo quanto é lugar, você manda ele para. Tira ele dali. Depois de usar a técnica, você pergunta: cadê? O seu cérebro diz: ué, cadê aquele problema? Ele já nem lembra mais onde era, acabou a dor de cabeça. E acabou, às vezes, as pessoas passam semana, meses, sem sentir algo que ela sentia todos os dias. Alguns problemas são muito rápidos. Mas esses criados com crença e coisas que a gente repete periodicamente, que nos faz ser aquilo que é vítima. Por que eu faço isso? Eu aprendi com 2 anos de idade. Eu aprendi a fazer isso. E eu levo na minha vida porque eu ganho algo. Você quer perder isso? Quero. Como é que eu perco? Não quero mais ser vítima. Eu quero tomar conta da minha vida, quero fazer, quero progredir. Tem solução? Tem. Você quer? Quero. Como é que você faz isso? Primeira coisa que nós precisamos saber é que a mente racional quer. Será que o subconsciente dela quer? Emagrecer. Ai, ele quer emagrecer. Hoje eu acordei e fulana estava com 200 quilos, agora está com 50. Né? Eu quero ser igual a ela. Aí você pergunta para o seu subconsciente, vou lá bater, mas antes bate no fator crítico, que é uma barreira entre o racional e o subconsciente. Quero emagrecer. Espera aí que eu vou consultar ali. Subconsciente, o Joãozinho ali quer emagrecer. Calma aí. Comer deixa ele feliz. Olha só como ele era feliz. Olha quantos amigos ele tem sendo gordinho. Lembra uma vez que ele ficou magrinho ali, todo mundo, nossa, menino raquítico, tudo, e ele ficava triste? Não, negativo. Voltou para lá, aquela empolgação, acabou. Então, a partir do momento que eu quero, eu preciso agora convencer o meu subconsciente de que aquilo é viável. Eu tenho que levar o subconsciente na origem. Quando foi que começou a vitimização? Quando eu levo lá, existem 2 consciências trabalhando. Nossa. A de 2 anos, por exemplo, surgiu aos 2 anos. Os 2 anos está trabalhando dizendo, ser vítima aqui é bom. Mas aí vem a consciência racional. Mas eu não preciso mais disso. Aí você consegue entender por que você fazia aquilo aqui. Porque queria ganhar um doce, porque queria o colinho do papai, porque queria ganhar um brinquedo. Você começa a entender, mas aquilo não faz mais sentido para você hoje. Hoje você não quer isso. E quando você resolve o problema daqui, você tira o que incomodava aqui, ou o que fazia ele ter esse comportamento, você vai perguntar aonde agora esse evento ficou registrado no corpo. Quando eu desconecto novamente o evento do corpo, ele já perde muita força, praticamente 99%. Aí eu só preciso desconectar agora, saber como é que a consciência está. Como é que sua criança? Ela está feliz, está bem. Acabou. Quero ser vítima. Gente, eu quero ser vítima. Como é que é ser vítima? Essa semana, melhor, semana passada, atendi uma menina e a mãe veio preocupada, minha filha já tentou suicídio, não sei o que lá, tomou um monte de remédio, blá, 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 blá. Ela começou a fazer as sessões todos os dias. Geralmente umas 12 sessões em adolescente, por causa das idades, até 20 e poucos anos, depende também de quantos traumas você teve, para fazer todo esse processo. A gente resolve tudo. Aí ela teve uma discussão com a mãe, as pessoas que convivem, e ela também tem, no dia seguinte ela já tem diferença, ela já sente, isso eu já teria pulado no pescoço dele, por que eu não pulei ainda? Aí ela passou tudo, tinha tido uma discussão, não vou voltar, não quero mais fazer terapia não. A mãe dela, você vai. E ela veio contrariada. Aí estava entrando na fase temática, aquela limpezinha. Aí tem uma série de coisas que eu pergunto. Quanta raiva? 10. Quanto a isso? 10. Muito intenso. Tá tudo. Eu digo, devia ter feito a pergunta. O que é que você está tranquilo? Tem nada, eu estou com raiva de tudo. Tá ruim. Aí eu comecei. Então vamos lá buscar essa raiva. Qual a idade você está? 5 anos. Aí ele, tá bom.
Como é que está essa raiva? Ela não me respondeu, ela fazia isso aqui, ó. Ela procurava achar raiva. Não existia. Ela passou por 8 eventos e nenhum deles ela achou nada. A cara dela, as expressões dela era: cadê o diabo desse negócio que não aparece? Eu quero a raiva, mas não tem. Não tem emoção. Porque tudo na vida ocorre assim. Um evento X causa em mim um pensamento. Nesse momento, em fração de segundos, eu vou lá para o subconsciente e busco a emoção. Quando a emoção aparece, gera em mim um comportamento. Nessa menina, uma situação, briguei com a minha mãe, pensamento, vou ter raiva. Cadê a raiva? Cadê a raiva? Eu quero ter raiva. Um exemplo bem claro disso daí foi uma outra com medo de cachorro. Caramba. Tenho medo de cachorro. Ela tinha realmente. Ela passou pelo processo e a gente viu onde surgiu o medo dela. Mas, bom, finalizou. Eu tenho 3 cachorros. Um desse tamanhozinho, um pincher, um palmo. Um outro, um pincher não, é um shih tzu. Mas ele é mini, pequenininho. Né? O outro maiorzinho e um body collar. Aí, quando terminou, ela vem com o marido, né? Na verdade, vinha, já acabou. Aí, eu digo, vamos resolver o problema dos cachorros agora. Aí fomos, tudo. Terminou. E você tem medo do cachorro? Tenho medo. Quem estava falando? Racional. Racional. Eu tenho medo de cachorro, porque cachorro morde e é violento. Eu digo, mas se você colocar a mão nela, sai daqui. Você acha? Ah, não, mas ela morde. Não, não morde, é mansinha. Coloca a mão no cachorro. O que foi que você sentiu? Aí ela expressou um sorriso. Nada. Bonitinho, né? Aí peguei o maiorzinho, mas ela é pequenininha. Aí eu peguei o maiorzinho. Nesse aqui. E é o mais abusado, o Marley é triste. Mas é Shih Tzu também, mas só mexe para cachorro grande. Esse daqui. Não, ele morde. Ele não morde. Pode passar a mão. Ela foi, passou. O que é que você sente? Nada. É macio, né? Eu digo, é. Aí vem a grande. Ah, não. Essa morde. Eu digo, você está sentindo alguma coisa? Aí ela olhou para mim. Eu digo, passa a mão nela, né? Ela na cachorra. Aí ela passou a mão. Aí eu digo, você está sentindo o quê? Ela nada, mas ele morde. Não, mas eu tenho medo. Aí ela afirmava, eu tenho medo. A afirmação dela era aqui, racionalidade, eu tenho medo. Mas emocionalmente não tinha. Ela podia falar que tinha medo, mas ela ia passar a mão no cachorro. Aí eu perguntei para o marido dela, né? Eu digo, Nossa. ela faria isso? Ela, na pequenininha, ela já tinha me jogado para o cachorro me comer, me engolir. E se tivesse com o neto, já tinha jogado junto. O comportamento de sentir o medo não existe. O que sobra é uma racionalidade de dizer, eu tenho medo. Bom, eu também tenho, de algo que pode ser perigoso, mas ele me impede de fazer algo? Porque se você não tiver medo, está errado. Tem alguma coisa errada. O medo faz parte do nosso instinto. Se você não tiver medo, imagine você na época das cavernas. Olha que gatinho lindinho, era um tigre dente de sabre. Morreu. Olha, essa plantinha, olha como ela é grande, dá até para colocar a cabeça. Era uma planta carnívora. Então, nós fomos criados e foi instalado na gente um chip para nos proteger. Então, é uma forma de nos manter segura. É o cérebro reptiliano que faz isso aí. Fica aqui atrás, ele faz você piscar, faz você respirar, ele automatiza tudo. Inclusive, ele te protege. Quando algo está errado e você vai entrar em perigo, ele te dá uma descarga. Ele já avisa, perigo. Na hora que ele fala isso, a adrenalina entra em você para você fugir ou correr. E com o passar do tempo, nós não evoluímos nisso. Nós somos exatamente iguais na época da pré-história. A única parte que evoluiu foi essa parte, o cérebro pré-frontal.
E ela pensa, ela toma decisões. Mas demora muito para que ela faça isso. Quem faz tudo isso daí primeiro? Cérebro reptiliano e cérebro emocional. Um exemplo que eu costumo falar para as pessoas. Você pularia um espaço de 1 metro. 1 metro é o tamanho de um passo. Um passo. Você conseguiria atravessar de um lado para o outro? Dar um salto? 99,9% se a pessoa não tiver problema nenhum no joelho, tudo diz, posso, tranquilo. Eu digo, legal. Que bom, né? Para tomar essa decisão, você usou o quê? Você pensou, analisou, não, espaço confortável, isso daí é fichinha. Só que aí eu levo você para um prédio de 50 andares e te levo lá para o beiral. E nesse momento você está no beiral, aquele vento batendo em você, você olha lá para baixo, as pessoas são do tamanho de uma formiguinha, os carros são microscópicos. Existe um espaço, exatamente, de um passo. E eu digo para você, pula para o outro lado. 90% das pessoas, só aqueles que gostam de esportes radicais, diria Né? pulo, vão dizer não. Por quê? Você usou a razão para me dar a resposta. Você pensou, é alto, e se eu escorregar? Eu vou cair, vou morrer. E se numa dessa daí eu não conseguir tropeçar e estou lá do outro lado, mas caio? Eu vou morrer. Mas se eu disser para você, a pessoa que você mais ama, eu nem terminei de falar, você já está do outro lado. Você pula. Quem fez isso? Cérebro emocional. A pessoa que eu mais amo. Você faz coisas que você nem sonha em fazer. Por quê? Porque é ele quem manda na gente. É ele quem nos controla. É ele quem nos domina. E nós precisamos aprender a controlar essa emoção. E a única maneira de você aprender, existem técnicas. Falada, também fiz a terapia cognitivo comportamental, tudo. Mas eu acho que tem muita coisa para racionalizar. E eu não gosto de perder tempo. Eu gosto de ir direto na fonte e vamos resolver aqui. Vamos fazer isso aqui agora. Vai ser ruim? Vai. Vai doer? Provavelmente sim. Mas vai ser pela última vez. Você vai ficar livre, livre. Fibromialgia, então, são dores acumuladas. É quando o cérebro, por exemplo, eu sempre repeti aqui várias vezes, o corpo registra os traumas. E eu tenho vários traumas de infância, tudo, e às vezes são bobos. A barata, o que é a barata? Mas aquilo foi sendo potencializado. E quando há 2 eventos e eles entram em choque, ele dispara no corpo inteiro, entra em colapso. E você começa a ter a fibromialgia. E você vai no médico, ele diz, não, isso é problema disso, daquilo, é emocional, você tem que tomar um remédio tal, simplesmente para aliviar, dizer para o cérebro, ó, dá uma descansadinha aí, deixa o corpo ficar alguns momentos sem dor. Acabou o efeito do remédio, dor de novo, e a pessoa termina aprendendo a conviver com a dor, achando que é a única maneira dela viver. Na verdade, a fibromialgia, ela é emocional. E quando você cura, eu não, você cura os seus traumas, você resolve os seus traumas e desliga do corpo físico. Acabou. Acabou. Tu É sabe, Carlos, incrível. tem até uma pessoa que eu vou indicar para você, porque que sofre com isso já faz alguns anos, né? Fibromialgia é uma coisa que diversas pessoas acabam, não ia dizer aderindo, né? Mas acaba ocorrendo ali durante o processo da vida e tem muitas pessoas com esse problema hoje, né? Então é muito interessante. Até era uma dúvida que eu tinha. Eu ainda não sabia que também era possível tratar Sim. isso, né? Dessa maneira. Então é muito interessante, muito legal mesmo. E vamos lá, Carlos. Eu tenho mais uma ou duas perguntas aqui, tá? Ah, Porque a gente já eu deixei amanhã para você. Eu digo, ó, hoje é só tarde. que hoje a gente absorveu bastante informação aqui. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo também tá, meu Deus, é uma enciclopédia, é uma aula completa realmente para quem está
está procurando talvez até se introduzir nesse mercado, né? Entender mais sobre o mercado de terapias e para quem está precisando também dessa cura, né? Dessa melhora, desse tratamento na vida ali para alcançar os seus objetivos. E eu tenho uma pergunta, Carlos. Você tem algum tipo de formação, mentoria, talvez para quem deseja trabalhar nesse mercado, para quem deseja se formar como um terapeuta? Não sei se você faz algum tipo de aula, mentoria individual, alguma coisa assim hoje? Na verdade, hoje, eu... Por que eu entrei nesse mundo? Porque eu gosto de ajudar pessoas. Uhum. E eu sempre procuro fazer o máximo que eu posso para que eu tenha confiança, porque não adianta eu dizer para você que vou resolver X, Y, Z e não conseguir. Eu vou me frustrar, eu vou ficar decepcionado comigo. Eu tenho que te entregar. Se eu não fizer isso, eu não durmo. Então, hoje eu tenho confiança e certeza no que eu faço bem feito. Eu já pensei em fazer, mas ainda eu acho que não está ainda na hora de, de ensinar outras pessoas a fazer isso. Eu iria perder um pouco o foco. Hoje eu ajudo pessoas, por exemplo, eu tenho uma mentoria de 8 encontros, onde eu ajudo pessoas que têm problemas de ansiedade a controlá-la e a tomar, por exemplo, eu sou aquela pessoa ansiosa que eu não consigo manter o foco naquilo dali, logo eu termino deixando passar oportunidades. Eu tinha um projeto que eu tinha que fazer e quando eu vi, poxa, já não era. Mas se eu tivesse feito, eu estava bem hoje na vida. Então, pessoas que deixam a ansiedade tomar conta dela e impede com que ela consiga realizar os seus sonhos, eu tenho um projeto que eu faço isso. São 8 encontros onde eu utilizo técnicas de hipnose, de PNL, colocando âncoras, criando gatilhos, ensinando ela a trabalhar no dia a dia. E ela passa por 4 fases. Cada uma fase dessa daí dá para ela, a primeira dela é o autoconhecimento. Quem sou eu? O que me rege? O que me motiva a fazer o que eu faço? Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quais são os meus valores, as minhas crenças, e saber que aquilo dali é que faz com que eu haja daquele jeito, aquilo que me incomoda. Quando eu passo a ter consciência, eu preciso ter clareza também do que me faz fazer o que eu faço. Aí, a partir desse momento, eu também preciso entender que, como eu não sou, literalmente, um ser que tem assim, que não seja influenciável, eu sou influenciado, eu preciso identificar que tipo de influência eu sofro no dia a dia. Então, identificar pessoas, assim como qualquer coisa, tem até uma pesquisa de um fotógrafo japonês que ele colocou água dentro de copos e numa delas ele colocava palavras de raiva, ódio, medo, tudo. E na outra ele colocava palavras de amor, tudo. E depois ele congelou aquela mesma água igual, só que cada um num local diferente e recebia estímulos. E depois disso ele foi, através de congelar, ele verificou que as moléculas da água, para cada informação que ela recebia, de tristeza, de ódio, de raiva, as células, as moléculas de água tinham uma forma feia, horrenda. Assim, coisas baixas, frequências negativas, elas colocam imagens ruins na lei. Em contrapartida, no outro copo, onde ele falava coisas boas, colocava músicas, depoimentos, as moléculas ficavam com aspectos lindos, bonitos. E levando isso daí, uma escola americana fez o mesmo teste. Uma escola onde vivia tudo, colocaram 2 árvores. Praticamente um espaço no mesmo corredor, um lado, um telão, onde dizia assim: solte toda a sua raiva aqui, xingue essa árvore, faça isso, faça aquilo, tal. E todo mundo que passava lá fazia isso. E na outra, coloque toda a alegria e felicidade que você tem aqui nessa árvore. E fez isso durante 1 mês e meio, 2 meses. A árvore que recebia a informação negativa o tempo todo, ela estava murchando, estava morrendo. E a outra estava linda.
já com flores, tudo, porque recebia carinho, amor. E assim somos nós. Essa experiência nos Estados Unidos foi feita para mostrar que quando nós falamos coisas ruins para outras pessoas, elas também vão murchar, elas vão morrer, elas vão se sentir ruins. Nós somos energia, nós somos frequência. Aquilo que nós emanamos, nós recebemos. Não tem como. Você pode até se blindar. Existe forma de se blindar, onde eu ensino como ela vai fazer isso, mas de forma consciente. Fulano me incomoda, vou me blindar. Ela vai falar à vontade, não chega nem perto do que ela está falando. Eu vou estar escutando heavy metal e estou dentro da minha banheira de hidromassagem. Ela está falando abobrinha, eu estou dando risada. Ali, estou no zen. Então, existem métodos e formas de fazer da gente se blindar, mas nós somos influenciados o tempo todo. Com o quê? O que nos cerca? Então, nesse método eu uso primeiro autoconhecimento, clareza. Depois, tudo na vida tem obstáculos. Tem problemas que nos impedem de alcançar. Ah, eu pensava que era fácil. Não, não tem nada fácil na vida. Chegar onde eu cheguei não foi fácil. Chegar onde você chegou não foi fácil. Lembra que você vivia dentro do útero da sua mãe? E que era um bebezinho, precisou de todo um cuidado, depois você foi aprendendo a sentar, engatinhar, a andar, a cair, a levantar, e você esqueceu que tem que você cai e levanta? Você foi andar de bicicleta, você anda de bicicleta? Lembra quantos tomos você levou? Ou você ficou lá no chão esperando alguém te levantar? E por que você não faz isso hoje? Por que você fica aí chorando? Ai, me arranhei. Tudo é difícil, não tem nada. E uma coisa que eu quero deixar para quem estiver escutando aqui, as pessoas falam assim, minha missão de vida é X, Y, Z. Não é. Sua missão de vida é você tomar conta da pessoa mais importante da sua vida. E se você não sabe quem é essa pessoa, pegue o seu celular, coloque na selfie e olhe para ela. Você vai ver a sua imagem. Essa pessoa te segue desde o dia que você nasceu, desde o dia que foi fecundada, ela está ali, a sua consciência, o seu ser. E você está preocupado com os outros? Você tem que estar preocupado com a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Como é que você quer me ajudar se você não consegue nem se ajudar? É incoerente, seu cérebro diz, não tem lógica. Se ajude primeiro, se cuide. Porque a partir do momento que você tem essa oportunidade de se cuidar, de mostrar para os outros que você é bem com você mesmo, que você realmente se sente bem, porque não adianta. Vou tirar selfie, tô bem, tô no resort. Aí você fecha, nossa, tô numa depressão, mal do mundo. Não funciona. O seu subconsciente diz assim, cara, você tá doido? Vou comprar um carro de 100 mil reais, 200 mil reais. Vou tirar selfie, comprei. Sou bem sucedido? Estou devendo 30 mil no banco e nem paguei a primeira parcela do carro. É incoerente. Que sucesso você vai ter fazendo isso? Não se preocupe com o que as pessoas falam de você. Se preocupe única e exclusivamente o quanto isso é bom para você. O cara está falando abobrinha para você, vai te incomodar onde ele não paga as suas contas. Quantos chegam aqui? Ai, fulano falou isso, falou aquilo. É tipo, ei, arrancou um pedaço? Está faltando um pedaço do braço, da perna, do dedo. Você está inteiro. Eu tenho um amigo, Marquinhos, ele é deficiente físico, conheci em São Paulo, no evento Ultrapassando Limites. O cara não tem braço, o cara não tem perna. Se você colocar na internet, você vai achar um depoimento dele. Ele conta a história dele. Coitado. Eu fui técnico de basquete sobre rodas. Não sei se eu cheguei a contar hoje aqui, mas tive essa experiência de saber que eu era deficiente físico, né? Eu era deficiente. Mas esse meu amigo lá de São Paulo, que eu conheci lá, né? Ele não tem os dois braços nem duas pernas, coitado. É, realmente, coitado. Ele tem uma empresa, casado com uma mulher bonita, bonita mesmo. Tem os filhos, tem uma casona, um condomínio fechado. Ele tem uma empresa de produtos de esportes radicais para deficientes físicos. Surfa, anda de patins, de skate, patins não, skate. Asa delta.
O cara faz tudo, ainda Bah. permite com que outras pessoas façam. Ah, ele é baterista, desfilou em escola de samba. Gente, vitimismo não leva ninguém a nada. Nós estamos aqui, como eu falei, para evoluir. Eu preciso evoluir. Você precisa evoluir. Nós não estamos aqui para ser vítima de nada. Se você for vítima, você acredite ou não, uma hora a conta chega. Vão perguntar para você, eu acredito, eu, Carlos, cada um com sua crença, que um dia, quando eu morrer, vão dizer, vem cá, eu te deixei aqui para você evoluir. Você chegou aonde? Pô, cara, tu afundou mais ainda? Cadê a sua evolução? Você foi para lá, te dei todas as oportunidades da vida, te mostrava o tempo todo o caminho, e você ignorou com esse seu mimimi. Vai voltar. Até aprender. Porque se você não aprender, o seu subconsciente vai te levar de novo para reviver as experiências. E você pode perceber que aquilo que você já viveu no passado, você vive hoje. Você sofre, você terminou um relacionamento, você vai arrumar um outro. Exatamente igual. As mesmas quedas que você teve, você leva. Só muda os personagens, mas o resultado é o mesmo. O seu cérebro está dizendo, fulano, vamos embora, reage. Você um dia não levantou na hora que caiu da bicicleta e não aprendeu a andar? Faz de novo isso. Eu estou esperando que você faça isso. Você viveu, você sai daquela frequência, tum. É pequeno. A diferença é pequenininha, mas é uma evolução. Olha, eu estava aqui e fui para cá. Eu podia ter chegado aqui, mas não cheguei. Mas eu cheguei aqui, eu me esforcei um pouquinho. Então, pare de vitimizar, de dizer, ai, coitadinho. Porque, na verdade, a conta é só sua. Eu não vou pagar a sua conta. Então, quando você diz que eu vou resolver o problema dos outros, primeiro resolva o seu. Quando você resolver o seu, você se sentir bem, você pode ajudar quantas pessoas você quiser. Uma coisa que eu, como militar, voava bastante, né, no período da aeronáutica, e quem já voou de avião também vai constatar. O avião entrou, a aeromoça fechou as portas, primeira coisa, a instrução dela, em caso de despressurização, máscaras cairão à sua frente. Primeiro coloque em quem? Em você. Para depois colocar na pessoa do seu lado. Se você não fizer isso, você for ajudar primeiro a pessoa que você ama do seu lado, ela pode morrer, você também. Porque se não der tempo de você colocar nela, você também morre. Então, isso é regra básica da vida. Se ajude para poder ajudar. Quando você tiver competência de dizer assim, eu estou bem, eu me sinto bem, eu vivo bem, de verdade, não é Instagram, não é Facebook postando fotinha, não. Aí você vai poder ajudar. Aí você pode fazer o que quiser. E a sua missão realmente pode ser ajudar outras, como uma forma de você crescer, de você evoluir. Você evolui ajudando outros. Mas para que isso ocorra, você primeiro precisa se entender que você vem em primeiro lugar. Tem na Bíblia que fala, amai aos outros como a si mesmo. É só inverter a frase. Primeiro eu me amo, depois eu amo os outros. Porque se eu colocar o outro na frente, eu nunca vou chegar a resolver o problema de ninguém. Vou sempre continuar com o meu problema e trazer problema para os outros. E aí que está a chave da questão. São as pessoas entenderem. Ela em primeiro lugar. Top, top, meu Deus! Eu tenho certeza absoluta que não somente eu, mas quem está assistindo vai ter uma introspecção depois dessa live tão grande, tão Eu quero ver grande. o povo ter paciência de ver tudo isso. Mas Ah, mas com certeza tá extraordinário. E pessoal, quem está assistindo, é, se você sentiu, estou precisando de ajuda, quero dar um fim nessa fase da minha vida, nessa etapa, quero começar uma nova etapa na minha vida. Talvez você que está sofrendo aí do outro lado, está assistindo. A gente fala com muita empolgação aqui, porque nós sabemos o quanto que isso pode ajudar, o quanto que isso transforma. Somente com as informações que o Carlos já passou,
com certeza você já deve ter tido vários insights, várias coisas que vêm aí, que podem contribuir na tua jornada. Então, gratidão primeiramente ao Carlos Magno por estar disponibilizando esse tempo aqui para nós, por estar investindo realmente esse conhecimento para que possa contribuir para todas as pessoas que vão estar acompanhando esse vídeo, essa entrevista. E, Carlos, se você tiver, para a gente finalizar, se você tiver uma mensagem para quem hoje do outro lado talvez esteja enfrentando um momento difícil, está enfrentando um momento da vida assim que acredito que agora já deve estar com uma esperança bem maior, né, do que quando começou a assistir, mas uma mensagem para essas pessoas, o que essas pessoas podem ouvir do Carlos Magno agora? Nesses últimos meses, eu tenho recebido muitas pessoas com problemas de depressão profunda. Pessoas que passaram a vida inteira, muitos, já recebi 6 crianças, com menos de 10 anos, adolescentes, 12, 15 anos, e pessoas de 30, 35 anos para baixo, como também de outras idades. Mas tem muita gente, muito adolescente, que precisa de ajuda. E essa ajuda, às vezes a gente fica achando que é frescura, que é. E a possibilidade de da gente, pai, perder os nossos filhos é muito grande. Alguns anos atrás, especificamente 2014, eu estava na praia, dezembro. Todo ano eu vou para a praia final de ano. Agora mais vezes, né? Depois que eu me aposentei da academia, mais vezes. Mas eu estava na praia, aí do lado de frente da minha casa tem um vizinho, a gente sempre se reunia, fazia festa, um churrasquinho, tudo. E tinha uma colega dele, que virou também meu colega, tudo. Ele ia lá, ele tinha se separado da esposa, tudo. Tinha 2 meninas, uma pequenininha e uma outra, uma de 7 anos e a outra de 16 anos. E a gente sempre conviveu, tudo, ali. Essa menina, no ano de 2014, ela estava completando 18 anos. Natal, o pai já era separado já há algum tempo, já tinha um relacionamento. A mãe já estava separada, já tinha um outro relacionamento. E, teoricamente, ela estava bem, mas não estava. Ela estava passando por um problema difícil, ninguém descobriu. Ela se desabafava com uma amiga que manteve isso em segredo. E no dia 24 de dezembro, o pai tinha saído para ir para a igreja, para um culto, tudo, e levou com a esposa dele e mais a irmã. E ela pediu para ficar em casa, que queria se preparar, tudo, para a ceia de Natal. E o pai é policial militar. Aí a irmã, quando chegou, volta de 10, 10 e meia, abriu a porta, foi chamando a irmã, e quando abriu a porta do quarto do pai, só viu a poça de sangue. A menina se matou. Eu tomei um choque, assim, dizer como é que passa? Como é que pode alguém querer perder a vida? A menina bonita, tudo, uma vida imensa pela frente. Mas ela perdeu a vida. O que passava na cabeça dela? Será que ninguém podia ajudar? Eu não sei se ela já tinha procurado um médico, um psiquiatra e tudo. Hoje em dia, 18,6 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. E a ansiedade é o primeiro passo para uma depressão. Quando o cérebro não consegue realmente fazer aquilo que ele precisa, ele vai achando que tudo é perigoso. E quando tudo se torna perigoso e eu não consigo mais acessar aquilo que me dá satisfação, o mundo passa a ficar em preto e branco, está na hora de eu pedir uma ajuda. E às vezes eu vou na ajuda daquilo que é mais fácil, que dói menos, e é remédio. E eu começo a virar um zumbi. E quando acaba o efeito do remédio, eu quero mais. Aí ele entra na droga, entra em outras coisas, e às vezes você vai buscar no fundo, tão simples o problema, mas para ele é aquela barata que eu contei na história, um monstro. Você diz assim, o que é uma barata? Não é nada, mas para ele é um monstro. Aquele monstro está consumindo ele de uma forma que ele não sabe explicar, porque a criancinha interna dele está fazendo aquilo dali se tornar algo perigoso e ele precisa resolver.
E não vai ser contando historinha para ninguém, porque, como eu falei, na terapia que eu uso, ninguém precisa me contar absolutamente nada. Eu só levo você lá e você resolve o seu problema. Quando chegar aqui, eu nem sei o que foi que passou. Eu só vejo, percebo pelo corpo que foi algum evento com o pai, um evento com a mãe, algum evento ali baseado na idade, tudo. E às vezes eu pergunto, eu faço questionamento, achando que é uma determinada coisa e realmente não é ali, aquilo dali. É tão besta. Você diz assim, mas o cérebro fez aquilo dali se tornar um monstro. Então, se você tem um problema desse com alguém na família, e eu sei, tenho certeza, assim como eu, você ama muito seu filho. Não deixa ele. E quantos eu venho? Não, você é a última solução. Você é a última pessoa, já fui em psicólogo, já fui em psicoterapeuta, já fui no psiquiatra. Um deles, que começou, me relatou assim, a psiquiatra, disse assim, olha, remédio já não funciona. A pessoa tem 27 anos, ele toma remédio desde os 3 anos de idade, remédio não funciona mais nele. Remédio não funciona. Aí ele chegou aqui, aqueles olhos assim pequenininho, todo melado, né? Aquele pequenininho de olheira, tudo. Aí, cada sessão leva 1 hora. A mãe mora no interior. Trouxe o rapaz, ele fez 3 sessões. Eu digo, pô, tá precisando. Você trabalha na roça há muito tempo? Porque eu vou te dar enxada e você vai trabalhar bastante. É um cansaço mental muito grande. Eu tirei foto dele quando ele terminou. A mãe dele, e ele rindo, né? Saindo aquele sorriso. A mãe dele olhou para mim e disse, de quanto tempo faz que ele não faz isso aí? Ele disse, fazia anos que eu não via meu filho sorrir. Nossa, Não terminou. caramba. Foram as primeiras sessões, na verdade foi 2 horas e meia intenso ali. Chega um momento em que o cérebro cansa. E cansa muito. Por isso que eu falo. As pessoas perguntam, quanto tempo leva para resolver? Eu digo, eu não sei. Depende do que está ali. Então, eu não sei o número de sessões, mas uma coisa eu garanto. Cada sessão que ele fizer, o trauma que ele resolver, acabou. Nunca, nunca mais aquilo vai incomodá-lo. Nunca, mas nunca, nunca, nunca mesmo. Quando chegar aqui, eu digo, tenta acessar aquele negócio. Não vem, não vem, não vem. Acabou, não tem mais sentido. E dali faz assim, vai embora. Não tem. É como se você estivesse carregando uma mochila altamente pesada. Só para ilustrar mais, eu costumo contar a metáfora do homem de ferro. Imagine você, que é aquela pessoa que resolve tudo. Sou forte, tal, resolve o problema do pai, da mãe, do vizinho, do cachorro, tudo, resolve todo mundo, menos o seu. Mas você quer ajudar. Sua missão de vida foi ajudar os outros. Você está carregando. Tudo você joga na sua mochila. Tchum, tchum. Deixa que eu resolvo, deixa comigo, deixa comigo. Você está parecendo um homem de ferro. O chefe dos Vingadores, cara com armadura, voa, resolve o problema, toma decisão, tudo é o cara. Mas você esquece da manutenção dessa armadura. E um belo dia, você vai tentar sair de dentro da armadura e descobre que ela está enferrujada. E você não consegue abri-la. E aí? Está preso dentro dela. Aí eu contando essa história, ela falou, você vai pedir ajuda para quem? Ela disse, para você. Ela disse, para mim? Ele quer, você sabe a resposta. Essa pessoa precisa de ajuda. Você precisa sair de dentro dela, porque, na verdade, você, assim como essa história do Homem de Ferro, o cara é um cara frágil pra caramba. Ele tem um negócio aqui no meio do peito, e se aquilo parar, acabou. E você é exatamente igual. Você é uma pessoa igual a mim. Não adianta você querer ser o super, agradando os outros e esquecendo de agradar a pessoa mais importante da sua vida. Você. De 2014 para cá, depois daquele evento, eu aprendi uma coisa, eu preciso estar bem. Eu já tinha, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu li um artigo que dizia o seguinte, uma pessoa de 70 anos, praticante de atividade física, ele tem a mesma condição física de um de 25 sedentário. Eu digo, eu quero ser esse cara. De lá para cá,
Eu me mantenho bem. Eu tenho 57 anos de idade, não sinto absolutamente nada, não tenho problema de pressão, não tenho diabetes, não tenho nada, não tenho nada. Eu sou um cara assim como se tivesse 30 anos de idade. Bem, bem, pego o neto pesado de 40 quilos, pego o outro lado, pego 3 em cima das costas. Eu vivo para aproveitar meus netos. Eu estou bem, eu me alimento bem e faço a dieta da sopa. Você já fez a dieta da sopa? Não conheço, mas É como é que funciona? deliciosa. Você viu aquele bolo enconfeitado dando sopa ali? Aquele bolo enconfeitado, deu sopa, eu vou lá e como de tudo. Não tem frescura. Eu tava pensando como é que vai conseguir só com a sopa, né? Muita Mas gente essa é diz uma. assim, detesto eu tô- sopa. Eu digo, eu também. Mas a minha dieta da sopa, você vai gostar. Mas existem regras. Nós precisamos ter bom senso. Equilíbrio. Na vida, tudo é equilíbrio. Tudo que você faz em exagero, você paga um preço. Você planta e vai colher em algum dia. O que é que você plantou? Possa ser que você plantou uma muda de bambu. Você conhece a metáfora do bambu? Você sabe como é que nasce um bambu? Conta aí para Tem nós, até vamos. o black bambu. O black bambu é um bambu raro, valiosíssimo, por causa das propriedades dele e tudo. Mas se você plantar um pé de bambu, ele vai levar anos. Esse black bambu leva uns 5 anos para surgir. Durante 5 anos, a pessoa tem que todo dia regar, cuidar, adubar. 5 anos, a pessoa não vê absolutamente nada. Simplesmente ele é resiliente. Ele vai lá, ele sabe cuidar, aguar, adubar, porque um dia ele sabe que ele vai colher. Ele tem certeza absoluta. E um belo dia ele vai dormir, não tem nada. E no outro dia, quando ele chega, ele olha para cima, está um bambu gigante, porque a raiz dele é muito forte. Na hora que ele sai e cresce espantosamente, da noite para o dia. E assim é você. Não tenha pressa. Não fique agoniado com o que os outros falam. Como é que você se sente? Ah, fulano achou da minha blusa lilás feia. E daí? Você gostou? Você, quando comprou, você gostou? Como é que você se sentiu? Se sentiu bem? É isso que os outros estão falando. Como é que você se sente? Então, como eu falei, em 2014, eu aprendi uma coisa. Tome conta de você primeiro, para que assim você possa ajudar outras pessoas e fazer aquilo que você gosta ser a sua vida. Eu falo que eu nunca trabalhei na vida. Eu sempre me diverti, porque tudo que eu fiz na vida foi divertido. Eu fiz o que eu gostava de fazer. Então isso me deu prazer. E até hoje eu faço isso por diversão. Eu estou me divertindo aqui com você, contando Sim. história. Isso é bom. E é assim que você tem que ser. Você tem que fazer as coisas que te faz bem. Alguém pode dizer, nossa, esses cabelos brancos caindo na testa. Eu digo, é nada, isso daqui é luz, são luzes que eu fiz, você não viu, não? Então, leve na esportiva. Leve na esportiva. A vida é curta. E quando você abrir os olhos, ela já passou. E talvez você tenha deixado de viver a melhor fase da sua vida. É a fase em que você estava com pessoas que te amavam, gostavam de você. E você, por algum motivo, esqueceu de fazer isso, porque você estava preocupado em carregar a mochila dos outros. A mochila dos outros não é para você. Você tem que levar você do seu lado, como companheiro aqui do lado, ó. Meu companheirão aqui, ó. É ele que tem que te dar as dicas, ó, faz isso, não faz. Escute a sua intuição. Ela grita o tempo todinho. Não vai, não faz. E esse negócio de intuição, eu sou muito racional. Eu, por exemplo, quando eu estou dirigindo, adoro dirigir. Vou fazer uma viagem para a praia, vamos de avião. Você é doido? Eu vou de carro, eu quero curtir a vida, a estrada. Uhum. Não tem hora de sair, não tem hora de chegar. Na hora que eu acordar, vamos embora, vamos embora. Já estou com a minha mala pronta. Vou embora. Vou curtir a vida. Ah, tem hora de chegar? Eu não marquei, não tem nada. Na hora que chegar, eu acho hotel. Com certeza vai ter. Se não tiver um hotel para ficar, a gente abre a barraca e dorme na praça. Não tem tempo feio. Para quê? Uma hora vai chegar o nosso fim. Aí você tem que olhar para trás e dizer: o que foi que eu deixei de fazer? Nossa,
Faltava muita coisa que eu queria fazer, mas tudo que eu quis fazer até hoje, tá lá o carimbo, feito, 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 feito. Então eu vou feliz. E isso que faz com que a gente tenha prazer. E eu, com certeza, eu acredito que eu estou evoluindo. Eu evoluo. E assim eu quero ensinar pessoas que também precisam entender que a vida são feitas de alegria, de felicidade. Tem tristeza? Tem dor? Tem, faz parte, porque se tudo fosse um mar de rosas, para que serviriam os espinhos? Tem que ter uma finalidade. O espinho serve para deixar você mais forte, para que você possa literalmente dizer, nossa, me arranhei, mas isso daqui deixou minha pele mais firme. Caiu, arranhou, bate a poeira, levanta e vamos embora. Vamos aproveitar as coisas boas. Então, meu recado é esse. Não se abata por blá, blá, blá dos outros. Se ame. Se veja realmente como você é. Tá difícil? Vem cá, eu te ajudo. Posso ser aquela mão que você precisava. Não escute a ideia dos outros. Escute a sua ideia. A única pessoa que pode te ajudar é você mesmo. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Bom, eu sei. Eu posso te ensinar você a conversar com você mesmo. E é simples. Acabe aquilo que te incomoda. Acabe aquilo que você cria lá na frente, que faz com que você pense nas piores coisas. E depois que você acabar com tudo isso, eu garanto para você que a sua vida muda. A sua frequência muda. Os relacionamentos vão mudar. Você vai mudar. Você vai ver a vida, vai voltar a ver a vida colorida de novo. E por incrível que pareça, parece mágica. Mas é você. Você já é assim, você nasceu assim. O problema é que você deixou uma nuvem branca, escura, cinza, tomasse conta de você. Culpa sua? Não, você aprendeu a fazer isso. Porque o meio te proporcionou isso. E seu subconsciente, de forma inconsciente, mas querendo te dar o melhor, ele começou a absorver tudo aquilo que talvez não fosse bom para você, mas que você precisava vivenciar, passar, você tivesse essa experiência. E você foi moldado assim. Mas isso não é você. Eu tenho certeza disso. Você, dentro de você, você tem algo que precisa aflorar, que precisa surgir e fazer você reconhecer aquela pessoa que nasceu para ser você. Então, eu estou te aguardando. Maravilha! Olha, eu queria que tivesse uma plateia aqui para a gente fazer uma salva de palmas, mas eu vou bater aqui, porque, meu Deus, é muito, muito forte mesmo, é muita sabedoria em tudo, tudo que foi passado hoje é muita sabedoria, é muita experiência, muita prática, muito conhecimento, e muito amor também, né? A gente percebe isso em transmitir isso de uma forma agradável, de uma forma espontânea, né? Uma forma bem motivadora também, inspiradora para todos nós. E é uma alegria imensa, Carlos. Eu fico muito grato mesmo por tudo que foi passado hoje, por tudo que vem adiante também, porque tem muito mais pela frente, né? que Tá ainda, certo. que ainda vem chegando. E, pessoal, eu poderia ficar aqui mais uma hora só agradecendo de tantos insights que essa entrevista gerou, não somente para mim, mas para todos nós. Então, você que está aí do outro lado, deixa um comentário com tudo que você sentiu. Se você quiser falar com o Carlos Magno, agendar a sua terapia, conversar com ele, trocar uma ideia. Vai estar aqui na descrição, seja em cima, seja aqui embaixo, ou no link da bio, em algum local aí vai ter um link para você clicar, para você acessar, para falar com o Carlos e você poder abrir o seu coração, assim como eu acredito que eu também gostaria, e muito possivelmente a gente vai fazer, porque todos nós, sem exceção, temos essas questões na infância, coisas que nós queremos melhorar, nós somos seres, e hoje o Carlos falou aqui uma coisa que me bateu muito forte. Nós estamos aqui para evoluir, né? E nós temos que olhar primeiro para dentro, não para fora. Então, isso para mim foi um checkmate que eu estava precisando aqui. Às vezes a gente fica externalizando muito o foco, mas a gente deixa nós lá no último da fila, e é a primeira pessoa da fila que tem que ficar. Então, só isso já foi um insight
absurdo aqui na minha vida, fora os outros centenas aqui que eu tive, que eu anotei aqui também. Então, gratidão, Carlos, gratidão mesmo. Que Deus te abençoe com muita prosperidade, com muita luz, com muito amor, muita alegria para você e para tua família. Pessoal, quem quiser, só clicar, deixa o seu like, deixa o seu gostei aí, compartilha com os seus amigos. Se você tem alguém que você conhece, está precisando de ajuda, um terapeuta, alguém, enfim, manda. Compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza absoluta que é uma mina de ouro de informações aí que podem ser absorvidas. Então, galera, fique com Deus. Gratidão mais uma vez a todos vocês e nos vemos na próxima. Obrigado para você, Gabriel, também, pela oportunidade de estar aqui e trazer isso daí. Que a missão da gente é a gente transmitir aquilo que a gente vive. Aquilo que está ali, mas a essência realmente. Não é aquele Instagram, tudo. Não. Quando a gente se conhece e sabe realmente aquilo que é importante e compartilha isso, fazendo com que as pessoas também consigam entender que elas também podem. O universo é abundante. Eu sempre escutei isso. Abundante, abundante. Pense e aconteça. Não é assim, não. Sinta e aconteça. Porque quando você sente, porque tudo gera emoção. É a emoção que nos movimenta. Se você sente aquilo dali, se você sente que você já é aquilo dali, e você faz o seu dia a dia ser, você vai ter tudo o que você merece. E eu todo dia, quando eu acordo, e que fica para você uma coisa, todo dia que você acorda, você tem sempre assim, existe a noite, o dia, a lua e o sol, sempre dualidade. Quando você acorda, você também tem duas decisões a tomar. Hoje vai ser o pior dia da minha vida, ou esse será o melhor dia da minha vida. A decisão é só sua. Qual é a decisão que você faz? Eu, todo dia que eu acordo, a primeira coisa, eu digo, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. E amanhã será o melhor ainda. E por aí vai. E todo dia eu vivo o meu melhor dia. Se acontecer alguma coisa, eu morrer daqui a 10 minutos, eu vivi o meu melhor dia da minha vida fazendo aquilo que eu mais queria, estar aqui com você, Uau. conversando. Então, não devo nada a dizer, eu ainda queria. Porque, cara, eu quero fazer um monte de coisa. Mas o que eu quis fazer até agora, eu fiz. E você tem que fazer a mesma coisa. Seu cabelo, seu óculos, Gente, isso é besteira, supérfluo. A gente não leva nada disso. Quando nós partimos, tudo vai ficar. Tudo fica. Tudo, 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 tudo. A única coisa que não acaba é a sua essência. Porque ela, na verdade, é energia. A energia nunca acaba, se transforma. Então, é isso que você deve pensar.